Hoje o assunto é amor pelo trabalho, fazer o que você ama, né? Essa frase ela é muito bonita, fazer o que gosta, quando você trabalha com o que você ama, você nunca mais vai trabalhar na vida. Eu acho que isso é muito verdade, isso é muito real. Hoje eu trabalho com uma coisa que eu realmente gosto muito, que eu posso até dizer que eu amo de verdade, que é fotografia. E hoje eu quero falar sobre algo que não se ouve muito falar ultimamente. Eu ouço às vezes alguma coisa relacionada a esse amor pelo trabalho de uma forma mais sólida e mais madura quando eu escuto fotógrafos mais velhos, fotógrafos que já estão no mercado há muitos anos, que já trabalham com fotografia faz muito tempo, os fotógrafos que a gente chama de raiz, os fotógrafos raiz. E uma coisa que eu escuto desses caras, às vezes, é que a fotografia ela é algo muito sério. Hoje em dia a gente vê no Instagram muitos fotógrafos romantizando bastante a fotografia, a gente vê muito anúncio, né? Parece que todos os fotógrafos, fora eu e você, ficaram ricos, milionários com fotografia, descobriram a fórmula mágica da fotografia. Eu já cheguei a ver anúncios de vendas de curso dizendo assim, hoje eu sou fotógrafo e ganho mais do que um médico, hoje eu sou fotógrafo e não sei o que, descubra como fazer 10, 15, 20 mil reais por mês. E quem é novo na fotografia, quem está começando agora, vê esse tipo de coisa e a pessoa fica um pouco ludibriada, sabe? E aí a pessoa une o melhor dos dois mundos, né? Ganhar muito com trabalhar com o que ama. Quando a pessoa fala assim, ó, eu vou trabalhar com o que eu amo, essa frase ela é ambígua e é muito perigosa. Por quê? Quando a gente ama demais uma coisa, a gente topa trabalhar de graça, a gente topa fazer de graça porque a gente ama, né? E também essa ambiguidade é aquela questão de que é algo tão gostosinho que, nossa, né, vai ser como pisar em algodão doce o tempo todo, né? Vai ser só delícia. E o que eu tenho aprendido e o que eu tenho visto é o seguinte, que a realidade da fotografia ela vai muito além daquilo que a gente vê na internet, que a gente vê no Instagram. A gente vê fotógrafos maravilhosos, bem vestidos, fotografando eventos e casamentos cinematográficos, alguns fotografando fora do Brasil. E aí eu penso, pô, se o cara é tão bem sucedido, se ele está ganhando tanto dinheiro com isso, como que ele arranja tempo para vender curso? Como que ele arranja tempo para fazer mentoria? Sendo que ele tem muito dinheiro, ele tem a agenda dele muito bem administrada. Como que esse cara concilia esse sucesso com essa venda de curso? O que eu tenho para mim é o seguinte, esse mês agora, no comecinho do mês de outubro, foi um imenso desafio para mim. Vocês sabem que eu abri um estúdio, eu moro numa cidade bastante pequena, a minha cidade tem 16 mil habitantes, eu venho de uma profissão que não tinha absolutamente nada a ver com fotografia. Eu era frentista de posto de gasolina, eu era vendedor e me tornei fotógrafo, né? Comecei no YouTube e depois comecei a fotografar. E nessa transição de trabalhar meio tempo com fotografia, eu fui mudando a minha percepção com o passar do tempo. Porque enquanto eu tinha o meu emprego, enquanto eu tinha o meu trabalho lá, né, meu CLT, e eu fotografava no meu tempo livre, por mim tudo bem fotografar por 100, por 200, por 400 reais. Porque eu não tinha custo, não tinha ideia do que era ter uma responsabilidade de fotógrafo, né? E depois de um tempo eu falei, poxa, não, cara, eu quero levar isso mais a sério, eu quero me profissionalizar. Eu comecei a trabalhar com outros fotógrafos, eu comecei a estudar mais fotografia, comecei a me aprofundar um pouquinho mais, fiz um curso, aí mudei de equipamento, aí comprei flash, aí comecei a estudar um pouquinho luz artificial e fui para fotografar de verdade. Deixei o hobby, deixei aquela brincadeira toda e falei, não, agora a coisa vai ficar séria. E aí eu comecei a perceber que fotografar mesmo assim, colocar a câmera no olho e virar para alguém e clicar, era a minha última preocupação. Porque
até você chegar nesse momento de fotografar, você tem que prospectar, você tem que ter responsabilidade com datas e horários, você tem que ter equipamento de backup, você tem que ter um computador legal para editar, você tem que ter CNPJ, você tem que ter conta em banco, você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter compromisso com, às vezes, com um fornecedor, um cara que te vende um álbum, onde você terceiriza algum serviço, você tem que ter um marketing muito bom, você tem que ter uma frequência nas redes sociais, você tem que ter um site, você tem que ter portfólio, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que se vestir bem, você tem que ter compromisso com o trabalho e com a sua família, você tem que conciliar muito bem as duas coisas. Então, assim, eu citei aqui pelo menos umas 20 ou 30 coisas que vêm antes de clicar, de apertar o botão e viver essa felicidade intensa do eu amo o que eu faço, fotografia é uma delícia, e eu não preciso trabalhar nunca. Agora, nossa, eu sou um artista. Quando eu digo isso, eu não estou querendo falar para você que fotografia é só problema. O que eu estou querendo te trazer para a realidade de que fotografar não é brincar. Fotografar não é esse mundinho de faz de conta que a gente vê no Instagram, entendeu? Eu cheguei a ponto de comparar o amor ao trabalho que você executa, porque às vezes você nem trabalha com fotografia, você trabalha com alguma outra coisa relacionada. Eu não sei qual que é a sua função, mas eu acredito que você deva ser fotógrafo. Quando a gente fala sobre fotografia e o amor à fotografia, eu cheguei a comparar o amor ao casamento. Quando você ama sua esposa e você decide ficar com ela, você decide construir uma família com ela e você quer viver para sempre ao lado daquela pessoa. Quando você namora, quando você passa pelo noivado, quando você casa, você vai morar com essa pessoa. E a partir desse momento você começa a ver a realidade dos fatos, né? O que realmente acontece quando você mora a dois. E aí você começa a ver um monte de defeito na pessoa, e a pessoa começa a ver um monte de defeito em você, e aí você acha que não vai dar certo, e aí você começa a engordar, e aí você começa a perder o cabelo, e aí você começa a passar por uma metamorfose, né? E nesse momento é que a gente descobre se a gente ama de verdade a pessoa. E eu acho que a fotografia é isso, cara. Quando você passa por esse momento que você sai do namoro, vem pro noivado, passa pelo casamento e aí de repente, bau, sabe? Você se depara com todas essas dificuldades que eu falei. Você viver com a pressão de que, cara, eu tenho um contrato pro final do ano, eu tenho um contrato pro mês que vem, eu já recebi esse dinheiro, eu preciso empregar ele, eu preciso cobrir meus custos, eu preciso ir atrás de capital de giro, porque senão eu vou fechar, porque senão eu vou parar, porque se eu for depender só do que eu amo fazer, eu não vou conseguir tocar meu projeto para frente, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir cumprir com as minhas obrigações. E aí quando você se depara com essa situação, você começa a pensar, pô, cara, eu acho que eu nem amo muito isso aqui não, viu? Acho que eu nem amo muito esse negócio de foto não, cara, acho que, sei lá, acho que eu vou fazer uns vídeos aí, passar pro mercado de vídeo. Sei lá, eu acho que eu vou voltar pro meu emprego, acho que eu vou soltar uns currículos por aí, sabe? A gente começa a se perguntar, e foi isso que aconteceu comigo no começo desse mês. Eu falei, cara, eu acho que não vai dar. Acho que eu não vou conseguir, não. Acho que não vai dar, porque realmente está muito difícil, eu não estou conseguindo colocar minha cabeça no lugar, eu estou esquecendo de mandar orçamento, eu tô sabotando a minha rotina, às vezes eu desço para o estúdio, às vezes eu desço muito tarde, às vezes eu começo a me entreter com outras coisas, esqueço de fazer o que é importante, então eu começo a me auto-sabotar. E essa autossabotagem, ela vai acumulando e de repente você percebe que, cara, você negligenciou um monte de coisa e o seu sonho está um risco. Está um fio, né, de dar tudo errado e você tem que falar, pô, vou ter que parar. Aí eu falei, não, cara, eu amo demais isso aqui, eu gosto mesmo disso aqui. Eu vou tentar. Aí sabe quando você toma um café bem amargo, você vai lá, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, fui lá, botei meu joelho no chão, falei, Deus, Jesus, preciso da ajuda de vocês agora para colocar meus pensamentos em ordem, eu preciso continuar com isso aqui, porque eu pedi tanto por essa oportunidade, eu não quero voltar atrás, eu quero continuar. E aí eu reclamei bastante, reclamei muito, falei, poxa, tá difícil, tal, não sei o que, isso aqui, aquele cliente demorou para pagar, esse aqui falou que ia fazer e acabou não fazendo nada, aquele outro que pediu um orçamento para tal dia, disse que é mais para frente, esse aqui já pagou e agora eu tenho que atender ele, sendo que eu já até empreguei o dinheiro em outra coisa.
E eu fui ficando mais leve, eu fui botando isso para fora, sabe? Falei, não, eu preciso pôr isso para fora. E aqui no estúdio eu tenho um quadro de tarefas. E aí eu chego todo dia e reviso ele, apago o que eu já fiz, anoto o que precisa ser feito. E eu comecei a respeitar mais esse quadro de tarefas. Eu falei, eu preciso levar isso aqui muito a sério. Porque a luz, né, o enquadramento, a lente, o desfoque, a câmera, isso é muito gostoso, você lidar com tudo isso. Mas você manter o teu negócio funcionando é mais importante ainda. Por isso que muitas vezes eu até comento aqui no canal, principalmente nas lives, onde eu sou mais honestão assim nos assuntos, né? Porque é difícil fazer esse tipo de vídeo no YouTube, né? Porque a galera só quer ver câmera, lente, a galera não quer conversar sobre fotografia. Então, às vezes na live eu falo, gente, quando você precisa cuidar do seu negócio, você precisa entender que o seu negócio ele precisa pegar uma velocidade de cruzeiro e a última coisa que você vai pensar é em que câmera você vai comprar, que você precisa fazer uma gestão do seu negócio para que ele seja rentável, você tenha lucro, você tenha férias, você consiga fazer as coisas do jeito certo, do jeito que uma empresa faz. E eu até estava falando isso com a minha filha hoje, de que a gente precisa se levar a sério para que as pessoas nos levem a sério. E às vezes quando a gente vai nessa vibe, eu faço o que eu amo, porque eu sou artista, eu sou diferenciado e tal, não sei o quê, a gente começa a entrar numa espécie de vida paralela, de uma vida de Instagram, sabe? Onde a gente está sempre postando vídeos, stories e falando sobre coisas e sendo engraçadão, sabe? E esquece de que, cara, se você não for trabalhar hoje, você não for fazer prospecção de cliente, você não ir olhar os contratos e visitar aqueles clientes que entraram em contato e não retornaram, cara, se você não for para o mundo real do seu negócio, você vai fechar, você vai parar, sabe? Aí eu tava indo para casa nesse mesmo dia aí que eu tive que eu lavei a alma, eu comentei com a minha esposa e falei, poxa, hoje eu fiz uma coisa chata no estúdio. Eu fui atrás dos clientes que pediram orçamento e sumiram. Hoje eu fui atrás de revisar meu contrato. Hoje eu fui dar uma olhada no site, melhorar alguma coisa, trocar algumas fotos, dar uma olhada no portfólio, recuperar alguns vídeos do Instagram, fazer uns stories, mexer o doce. Hoje eu tive que fazer bastante isso, porque geralmente a rotina do estúdio é trabalha, vem editar foto e vai para casa, né? Eu falei, pô, cara, eu tenho que fazer isso. Aí eu falei para ela, isso é muito chato. Isso é muito chato, mas eu fiz. Porque quando eu trabalhava para alguém, eu precisava fazer esse serviço chato, porque eu precisava receber no final do mês. Eu precisava garantir o meu trabalho. Então, a partir do momento que você se dedica para um trabalho de terceiro, agora mudou, agora você tem que se dedicar para o seu negócio. E aí eu pus isso no meu coração. Eu falei, não, pô, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a parte chata da coisa. Eu preciso correr atrás do cliente agora. Muita gente fala no Instagram, não, porque eu vou te ensinar um jeito que os clientes vão vir, vão correr atrás de você. Você pega, coloca X reais de anúncio, você coloca Y reais de não sei o que, você gasta X, Y não sei o que com sei lá o que. Cara, não é só isso, não é só isso. Isso que eu estou falando aqui de uma cidade pequena, onde existe uma concorrência, mas é pequena, porque aí você pensa, pô, muda para uma cidade maior, aí você vai poder cobrar mais caro, aí você vai ter mais fluxo. Cara, na verdade não. Eu vou estar concorrendo com outros fotógrafos, às vezes que tem um trabalho mais sólido que o meu, que tem um preço mais adequado à realidade deles. E até eu chegar neles vai demorar muito, porque eu vou ter que construir um mercado ali para mim, eu vou ter que construir toda uma história para as pessoas virem até mim, né? Ah, mas e se você trabalhar com uma margem menor? Cara, se eu trabalhar com uma margem menor, eu vou estar depreciando o mercado, eu vou estar prostituindo o meu cliente, porque isso já aconteceu na fotografia. Eu já ouvi fotógrafos falarem isso para mim. Os caras falaram, os caras foram honestos comigo. Eles falaram assim, pô, como tem muita gente tá competindo com todo mundo, hoje todo mundo é fotógrafo, a profissão perdeu o valor. Você vê que tem fotógrafo que começa, o cara não consegue trocar de equipamento. Por quê? Porque ele vai botar um preço justo, um preço mais adequado, vai ter um cara na esquina que vai fazer mais barato. Por quê? Porque o cara trabalha com uma coisa, ele tem um outro negócio, ele meio que não depende muito de fotografia, então tudo bem para ele de cobrar barato, porque ele não tem nenhum compromisso, né? Ele não tem nenhum compromisso com um compromisso financeiro. Então isso prejudica, né? É algo que tem solução? Não tem, a gente vai ter que conviver com isso, porque é uma coisa imutável, né? Isso não vai mudar, né? Mas esse vídeo ele é necessário para você que está começando e está achando, cara, que vai
fica só diversão, entendeu? Não é, velho, não é só diversão, sabe? É muito difícil, é muito complicado, você tem que correr, você tem que lutar e às vezes você fala, pô, eu não vou dar conta, não vou conseguir, tá muito difícil, os clientes não estão vindo, os clientes não querem pagar, os clientes isso, cliente aquilo. E aí você tem que botar em prática. E tudo que eu fiz naquele dia retornou para mim de forma completamente positiva. Tipo, de 5 clientes que eu entrei em contato, 3 voltaram, com contratos muito bons, um deles com um contrato muito além do que eu imaginava. Então, a partir do momento que você entende que trabalhar com o que ama não te isenta das coisas chatas, das preocupações e da rotina. Então, não confunda, né, trabalhar com o que ama, só delícia, com trabalhar com o que ama e não ter que se preocupar com as responsabilidades de uma empresa. Porque a partir do momento que você fala, agora eu vou trabalhar com isso, você tem que pôr na tua cabeça que isso é uma empresa, certo? Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora falar sobre isso. Quero ver a sua opinião aí. Até mais. Até o próximo vídeo.